Aqui eu não sei se vocês conseguem ver. Boa, maravilha, maravilha. Obrigado, cara. Muito bom, galera. Boa noite a todas, todos e todes. Depois aqui, né, de essa maratona de 4 horas e quase 4 horas e meia de palestras e conteúdos riquíssimos aqui sobre agilidade. Agradeço demais a atenção de vocês aqui para poderem continuar, né, essa noite de sexta-feira, falando sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é o tema de métricas, e espero que essa troca ela seja muito rica, então deixem aqui dúvidas, perguntas, enfim, comentários, porque eu acho que no fundo a gente tentar trazer aqui algum tipo de conteúdo que possa ser rico e útil para vocês conseguirem aplicar dentro dos ambientes onde vocês estão. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, as pessoas elas costumam me conhecer como Albino. Atualmente eu estou como especialista em agilidade no Nubank. Eu tive a oportunidade de trabalhar e lidar com essa questão de agilidade nesses últimos quase 10 anos, e tem sido muito interessante estar dentro de um ambiente onde a agilidade ou o jeito de levar soluções de produtos e serviços para clientes dentro desse universo de instituições financeiras, né, a gente tem repensado muito isso, e está sendo muito bom fazer parte desse caminho. Mas durante a minha vida, eu acho que algumas e alguns de vocês devem ter interagido com algum tipo de conteúdo sobre esse assunto de métricas, e um desses conteúdos é o livro que eu escrevi, né, em 2017, mais especificamente esse mês fez 4 anos do lançamento do livro, e aí então fica o convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, quiser de alguma forma interagir com esse tipo de tema. O livro ele acaba sendo um compilado de aprendizados, e, obviamente, o que eu vou compartilhar hoje convosco, ele já é uma evolução do que eu venho vivendo, que eu venho aprendendo dentro dos ambientes e dentro das estruturas. Acho que um aviso importante, né, as opiniões que eu vou comentar aqui, elas acabam representando a minha opinião sobre o assunto, e vai ser um prazer escutar e interagir e questionar, né, e realmente responder aquilo que possa surgir de dúvidas ou perguntas com relação a métricas. Eu gosto de abrir a fala, quando eu introduzo esse assunto de métricas em contextos ágeis, trazendo uma frase que vem aqui do livro do Lean Enterprise, do Jess Humble, que ele, na verdade, tenta trazer uma perspectiva que, dentro de estruturas burocráticas, né, principalmente com uma cultura organizacional burocrática, as medidas, elas geralmente são usadas como um jeito de controlar e até mesmo, né, fazendo com que as pessoas elas escondam as informações que desafiam as regras existentes, as estratégias e as estruturas de poder que estão naquele lugar. E aí o Deming, ele dizia, né, que sempre que você tiver uma situação onde há medo, você vai ter os números errados. E aqui eu queria trazer uma primeira reflexão para vocês, né? Se nós não conseguirmos repensar o jeito de enxergar métricas nos ambientes onde nós estamos, provavelmente nós vamos continuar tendo informações que distorcem a realidade, informações que de alguma forma não representam oportunidades de melhoria, informações que realmente escondem o que está acontecendo. Minimamente, eu acho que dificilmente nós chegaremos ali dentro de uma visão de que realmente o número por si só ele pode ser um instrumento de melhoria. Então, acho que essa frase ela é bem poderosa, porque ela nos faz refletir sobre o porquê medir e como nós temos medido e como esses números, de alguma forma, eles podem ser úteis para promover uma evolução das estruturas onde nós estamos. E acho que, indo, né, em cima desse tipo de mentalidade, eu tenho recomendado muito para as pessoas que têm falado sobre métricas dentro de contextos ágeis, elas tentarem seguir uma linha de raciocínio em cima de 3 grandes perspectivas. A primeira perspectiva é reconhecer que o dado ele é só um fato. Quem traz significado para eles somos nós, pessoas, e as nossas interpretações. Então, eu costumo brincar com as pessoas que me dizem assim, pô, Bino, olha aqui, eu tenho uma métrica que diz qual tem sido a produtividade do meu time e tal e tudo mais. A pergunta seguinte que eu faço para essa pessoa é, o que você tem aprendido com isso? Quais são os insights que você e o time têm tirado dessa informação? Então, o dado ele não vai tomar decisões por nós. Ele simplesmente vai ser um sensor que vai nos dizer o que está acontecendo dentro daquele contexto.
E aí vem a segunda perspectiva que eu queria trazer aqui para vocês, que é para que o dado ele faça sentido, nós precisamos colocar uma lupa de contexto nele. E eu adoro contar uma história de uma pessoa, diretora de tecnologia, que uma vez ela chegou para mim e ela disse assim: Rafael, eu tenho aqui o gráfico de produtividade, de vazão de duas equipes. E a equipe A ela está entregando 10 coisas e essa outra equipe, a equipe B, ela está entregando 15 coisas. E aí foi muito engraçado que a minha reação na sequência dessa fala dessa pessoa foi do tipo assim: e daí? O que isso significa? Qual é o ambiente onde esta equipe A está lidando que faz com que ela entregue 10 coisas e qual é o ambiente que essa equipe B está lidando que faz com que ela entregue 15 coisas? Então, eu acho que aqui fica uma reflexão muito importante para quando nós estamos pensando em agilidade dentro dos contextos, que é como nós estamos utilizando as informações dentro do ambiente e levando essa ótica do ambiente em consideração nas análises em que nós estamos fazendo. Porque senão a decisão, ela pode ser uma decisão míope, ela pode ser uma decisão que na verdade, ela esteja comparando ali estruturas e questões que não acabam fazendo sentido. E a terceira perspectiva que eu queria trazer aqui é, ao entrar em um contexto novo, principalmente se você está buscando uma posição de pessoa agilista, se você é uma pessoa gestora, ou se você realmente está chegando dentro de um time novo, a dica que eu deixo é que a métrica por si só, o número por si só, ele pode ser um ótimo insumo para você evidenciar oportunidades de melhoria. Mas mais importante do que evidenciar é que você use o número como sendo um instrumento ou um insumo de criação de hipóteses. Então, a provocação que eu queria deixar aqui para todas e todos que estão assistindo é: tenhamos menos certezas e cheguemos com mais dúvidas dentro dos ambientes onde nós estamos. Então, se você percebe que, nossa, existe uma opinião ali que existe uma baixa qualidade de entrega, ou, nossa, existe uma opinião ali que a equipe ela não está muito orientada aos resultados do negócio. Ao invés de você já chegar com uma conclusão feita, busque instrumentos como as próprias métricas para tentar de alguma forma validar essas hipóteses, certo? Então, assim, acho que a métrica ela é uma ótima ferramenta, um ótimo sensor para nos aproximar das opiniões e das visões que as pessoas têm dentro dos ambientes. Então, acho que com essa perspectiva, eu queria trazer para vocês aqui 4 perguntas que geralmente as pessoas elas acabam me fazendo quando elas falam sobre métricas. Mas eu não podia deixar, né, como um acadêmico que sou, eu estava comentando aqui que eu conheci o Carlinhos, né, na USP, eu terminei meu doutorado há uns 3 meses atrás. Esse livro, ele foi muito importante dentro da carreira, da minha vida, que ele acabou abrindo, assim, a minha visão sobre como nós gostamos de manusear e manipular dados para nos convencermos de que as nossas crenças e as nossas ideias, elas acabam fazendo sentido. Então, se você quer deixar de ser manipulado e manipulado por números, esse livro é um livro da década de 50, que é o Como Mentir com Estatística, inclusive tem versões em português Brasil, e ele nos mostra como a nossa cabeça é cheia de vieses, certo? Então, aqui fica a hashtag, fica a dica de leitura aqui, para vocês terem ali um olhar crítico com relação às métricas. E que perguntas que são essas que as pessoas elas costumam me fazer? A primeira delas é: pô, Rafael, existe alguma coisa atrapalhando esse fluxo de trabalho da organização? E aí, para responder essa pergunta, a primeira dica que eu gosto de trazer para as pessoas é: visualize o trabalho. Então, esse é um exemplo de uma estrutura, né, que é uma tribo aqui, é uma estrutura que composta por múltiplos times, que o time, né, essa estrutura ela tinha a hipótese, ou ela tinha uma ideia de que não aconteciam entregas dentro dessa estrutura. E a primeira pergunta que eu fiz para as pessoas que estavam dentro dessa tribo foi: onde vocês gerenciam o trabalho de vocês? E as pessoas disseram: poxa, Rafael, tem parte que está sendo feita em planilhas, tem parte que acaba sendo feita dentro do e-mail, parte acaba sendo gerenciada pelo comunicador. E a dica que foi dada para essa tribo foi simplesmente: vamos visualizar o trabalho, vamos colocar isso dentro de uma ideia, de uma cadeia, para que nós possamos entender dentro dessa cadeia, dessas etapas que compõem essa cadeia, onde estão os acúmulos de trabalho nela.
Então, gente, eu costumo dizer, e é uma frase que ela é muito falada, principalmente dentro da comunidade Kanban, que é você não gerencia trabalho invisível. Então, né, se você está com essa dúvida de o que está atrapalhando, a primeira observação que eu queria deixar é visualize o trabalho, certo? Porque aqui no exemplo a gente consegue perceber que, de fato, existia muito trabalho dentro da etapa de desenvolvimento dessa tribo, e aí foi feita toda uma estratégia, uma discussão de como seria possível, né, otimizar e até mesmo despriorizar os trabalhos que estavam aqui, certo? Então, primeira dicasinha, se você tiver com essa impressão de que tem alguma coisa atrapalhando, entenda e visualize o que está acontecendo com o seu sistema. A segunda dica que eu queria deixar para vocês é como está a questão das dependências, ou como as estruturas onde vocês estão têm feito gestão de dependências. Por quê? Se você está num ambiente onde você realmente não tem, né, total autonomia para entregar uma determinada funcionalidade, um determinado projeto, uma determinada iniciativa, obviamente você vai depender de alguém. E aí eu gosto de dizer que se você não gerencia a dependência te gerencia. Então, aqui é só uma outra forma de nós conseguirmos entender o que está acontecendo, né, dentro de um contexto de múltiplos times, e principalmente, só pelo fato de nós termos as dependências visíveis, nós conseguimos entender, poxa, gerenciando aqui, né, se eu não tiver esta demanda finalizada até esse determinado momento, isso vai fazer com que se atrasem as outras demandas que dependem dela. Então, como nós, como estrutura colaborativa que somos, podemos pensar em gerenciar essa dependência e reduzir o risco de existir algum tipo de atraso dentro desse item que carrega muitas dependências. Então, a segunda dica que eu queria deixar para vocês aqui é visualizem as dependências. E isso, dentro de um contexto de múltiplos times, acaba sendo bem desafiador. Então, acho que quando a gente coloca a dependência à mostra, nós conseguimos saber quais são as estruturas que têm muitas dependências sendo gerenciadas, quais são as equipes, por que essas equipes têm essas dependências, e a partir disso nós podemos até tomar decisões do tipo, talvez faça sentido nós pegarmos essas duas equipes que têm tantas dependências e unificarmos elas, porque é tanta dependência que já não faz tanto sentido a gente deixar essas estruturas separadas, vamos trazer elas para ser uma estrutura só, certo? Mas é um tipo de ação que a gente está tomando simplesmente pelo fato de nós sabermos qual é o número de dependências que estão ali sendo gerenciadas. E a última dica que eu queria deixar em cima dessa primeira pergunta é a gente entender a idade do trabalho em progresso que nós temos dentro dos nossos sistemas, dentro das nossas estruturas, dentro das nossas organizações. Esse é um gráfico, que é um gráfico da idade do WIP, né, que é a métrica, que é a quantidade de trabalho em progresso, e a gente consegue perceber que o eixo vertical desse gráfico, ele mostra o tempo dos itens em progresso, em aberto. E o eixo horizontal, ele mostra as etapas desse fluxo. Então, aqui a gente só está observando que existem 7 itens que estão em aberto dentro de um fluxo, né, dentro de um sistema de trabalho, de uma estrutura. E nós percebemos que tem, por exemplo, aqui no topo desse gráfico, uma demanda, uma iniciativa, que ela está há quase 70 dias em aberto. E a pergunta que eu gosto de fazer quando eu entro em estruturas que têm itens envelhecendo assim será que ainda faz sentido nós trabalharmos com esses itens? Será que a oportunidade que nós tínhamos identificado de negócio quando nós priorizamos essa iniciativa, ela ainda está fazendo sentido? Ou é o momento de nós pensarmos em de realmente descartarmos essas demandas? Certo? Então, eu acho que quando a gente monitora, aí pensando em métrica, né, quando nós observamos a idade do tempo que as coisas estão dentro das nossas estruturas, talvez nós cheguemos à conclusão de que nós só estamos lidando com coisas antigas e que já perderam o sentido. Certo? Então, eu gosto de brincar que no trabalho do conhecimento, que é onde grande parte de nós estamos, nós não conseguimos observar a idade, né, o envelhecimento das coisas. E aí um radar como esse, uma métrica como essa, ela nos ajuda a tirar esse tipo de insight. Então, acho que a dica que eu dou é, segunda-feira, quando vocês voltarem para as estruturas de vocês, pensem, o quão velho está o nosso WIP, ou a quantidade de coisas que estão em processo ou em progresso aqui dentro da estrutura que eu estou. A segunda pergunta que eu queria trazer para vocês nessa sexta-noite é,
Por que a gente tem, às vezes, a impressão de trabalhar, 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 mas a gente não consegue enxergar as atividades, elas fluindo dentro da estrutura? E aí, a técnica que eu tenho sugerido para as pessoas utilizarem para conseguirem tirar insights com relação a isso é, né, no caso aqui, o gráfico de fluxo acumulado. Esse gráfico ele consegue sistematizar dentro de uma visualização quantidade de itens que estão fluindo dentro de um fluxo, o tempo que esses itens estão fluindo dentro do fluxo e as etapas que estão, né, que compõem esse fluxo. E esse fluxo ele pode ser o fluxo de uma estrutura, de uma área, de um departamento, de uma tribo, de uma equipe. Então, o que eu adoro do gráfico de fluxo acumulado, do CFD, é que ele consegue representar, independente da unidade de análise que eu estou usando, o que está acontecendo dentro daquela estrutura. E aí, é muito legal usar esse tipo de ferramental como sendo um instrumento de coaching, um instrumento de observar um sistema de trabalho de uma equipe. E esse aqui é um exemplo que a equipe estava lá, pô, Rafael, a gente está aqui, né, com muito trabalho em aberto e a gente está com a impressão de que a gente não está entregando as coisas. E aí, quando a gente joga isso para uma visualização, a gente consegue perceber que aqui, da semana 5 até a semana 10, de fato não teve entrega nenhuma. E o que aconteceu com o restante das etapas desse fluxo? Elas foram acumulando trabalho. Então, se você quer, de alguma forma, tentar tangibilizar o que está se passando dentro de um fluxo, o gráfico de CFD ele acaba sendo um ótimo instrumento para, de novo, se gerar hipóteses, para que essas hipóteses elas possam ser orientadoras de melhoria, certo? Então, essa é uma ferramenta que eu queria deixar como dica para a segunda pergunta que eu trouxe. A terceira pergunta, e eu acho que essa aqui quem nunca, né? É possível entregar antes? E aí eu gosto de dizer para as pessoas que antes da gente pensar se é possível entregar antes, é a gente entender como está a ocupação do nosso sistema de trabalho. E, de novo, isso pode ser um departamento, isso pode ser uma estrutura, tipo uma área, uma tribo, uma equipe e assim por diante. E eu gosto muito desse gráfico porque ele mostra dentro dele a relação de duas métricas. O throughput, que para quem não conhece, é a quantidade de itens ou a quantidade de tópicos e demandas que estão sendo entregues, e o WIP, de novo, que é a quantidade de trabalho em progresso ou processo, a quantidade de trabalho em aberto. E é muito legal observar que as pessoas elas acham que aumentando a quantidade de trabalho em aberto, a quantidade de trabalho entregue ela vai crescer. Mas isso é a verdade até um determinado momento. Porque chega um determinado, né, determinado fase desse time ou dessa estrutura que a relação de crescer a quantidade de trabalho em aberto versus a quantidade de trabalho entregue, ela estagna e ela, na verdade, entra na vertical de queda. Então, não adianta eu jogar mais trabalho para aquela estrutura, porque se eu estou com a expectativa que aquela estrutura ela vai entregar mais, na realidade o que vai existir é um efeito contrário, aquela estrutura ela vai entregar menos. E para, né, representar isso, eu gosto muito desse gráfico, né, que na verdade é um mapeamento de sistemas, que ele acaba mostrando, e ele foi criado pelo John Cutler, e eu até deixo a referência para vocês seguirem, ele assim, é uma das mentes brilhantes quando nós estamos falando de gestão de produtos digitais, e o John, ele identificou variáveis que impactam sistemas ou estruturas, e aí ele mapeou que quando a gente cresce a quantidade de trabalho em aberto, a quantidade de coisas que a gente começa a fazer, o que acontece com a quantidade de coisas que nós entregamos? Ela diminui. E aí, quando a gente diminui a quantidade de coisas que a gente entrega, o tempo para a gente coletar os feedbacks e os benefícios, ele aumenta. Então, a gente começa a levar mais tempo para conseguir coletar feedback. Levando mais tempo, o que acontece? A gente reduz a possibilidade de gerar resultados, outcomes, ou coletar os resultados esperados daquilo que a gente está fazendo. Reduzindo os resultados, o que acontece com o nosso moral? Cai, ou moral da equipe, ou daquela estrutura cai. Caindo o moral, o que acontece com pessoas-chave? A gente começa a perder essas pessoas, porque elas se distanciam dos propósitos que aquela estrutura oferece. Perdendo pessoas-chave, o que a gente faz? A gente entra numa vertical de tentar contratar novas pessoas. Contratando novas pessoas, o que acontece com a performance da nossa estrutura? Ela cai, e a quantidade de coisas que a gente entrega também cai. Então, eu adoro esse diagrama, porque ele nos ajuda a entender
que a decisão de colocar mais um projeto, colocar mais uma tarefa, colocar mais uma história, colocar mais o que for dentro de um sistema de trabalho vai gerar efeitos colaterais, certo? Então, é sistêmico. Qualquer mudança de variável que eu faça dentro daquele sistema, ela vai desencadear reações dentro do sistema. Então, quando a gente fala de agilidade organizacional, agilidade, nós estamos dentro de sistemas complexos e que têm suas variáveis que precisam ser gerenciadas, certo? Então, esse aqui fica aqui como parque de diversões para vocês de referência, para que vocês possam seguir e analisar os caminhos que possam estar acontecendo dentro das empresas onde vocês estão. E aí, antes da gente tentar responder se é possível entregar antes, eu gosto de fazer uma provocação para as estruturas que será que tudo que a gente tem para fazer é importante, é prioridade? E aqui vai de novo, para quem não conhece, uma referência que para mim é um dos grandes pensadores do século que a gente está vivendo, que é o Don Heinzen. E o Don, ele diz o seguinte, tudo que a gente está observando ali dentro dos sistemas de trabalho tem um custo do atraso. Então, pelo fato de eu não entregar uma determinada demanda em um momento, eu estou perdendo economicamente oportunidades. E aí, né, pelos formatos de curva que o Dom ele coloca a nível de custo do atraso, tem coisas que elas são muito conectadas a uma data fixa, então geralmente essas demandas, essas iniciativas podem ser demandas legais, podem ser demandas ligadas a um lançamento dentro de um festival, enfim, alguma oportunidade onde eu sei a data, e a partir do momento que aquela data acontece, eu acabo perdendo economicamente muito. Tem coisas que, a cada dia que eu atraso, linearmente eu sei que eu vou perdendo, tem coisas que eu não sei quantificar o quanto eu estou perdendo, e tem coisas que logo de largada eu estou perdendo, que são as coisas urgentes. Então, o que eu acho muito interessante ao voltar para as equipes é questioná-las. Será que a gente consegue economicamente dizer o quanto nós estamos deixando, ou estamos deixando de receber, ou deixando de gerar, pelo simples fato de nós estarmos aqui, né, trabalhando em cima disso sem conseguir coletar feedback de quem é cliente? Então, acho que, né, antes da gente pensar, entrega antes, para quê? Por quê? E aí tem uma frase que eu gosto muito que é, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, certo? Então, eu acho que fica aqui como reflexão para vocês. A última pergunta, não poderia fechar aqui sem pensar um pouco sobre isso, por que um fluxo eficiente ele importa para as organizações? E eu não posso deixar também de referenciar uma das grandes mentes pensantes aqui da comunidade brasileira, que é o querido Alisson Vale. Ele formulou o que ele chamou de fórmula da eficácia, que ele diz o seguinte, no trabalho que nós estamos, existem hipóteses que são criadas, né? Então, nós criamos hipóteses conectadas a aumentar clientes, crescer a base de usuários e usuários, conseguir reduzir custos, isso tudo são hipóteses. A gente não sabe exatamente se o trabalho que será feito gerará aquele resultado. E aí, agilidade tem muito a ver com isso, né? É o quanto eu reduzo o tempo entre a criação da hipótese e a validação da hipótese. Então, a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês aqui é entregar lotes pequenos, entregar constantemente para as pessoas que são clientes, nos ajuda a identificarmos se nós estamos no caminho certo ou validando aquela hipótese que nós tínhamos criado, certo? Então, esse é um pensamento, tem um livro, A Fórmula da Eficácia, sugiro fortemente para todo mundo ler, porque ele traz luz à relevância de sairmos daquela ideia de que sabemos o que acontece na nossa volta, então passamos a pensar em hipóteses, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter feedbacks curtos, feedbacks constantes. E como que eu modelei isso no mundo real, né? Como eu vejo isso acontecendo, por exemplo, dentro do Nubank? No Nubank a gente tem uma cultura de tentar trabalhar com lotes muito pequenos, iniciativas que não fiquem levando 1 ano, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Então a gente tenta ao máximo reduzir o tamanho dos lotes. Por quê? Quando a gente reduz, a gente consegue reduzir risco. Reduzindo o risco, a gente consegue ser mais eficaz ou validar se nós estamos sendo eficazes. Fazendo lotes pequenos, nós conseguimos reduzir as dependências que nós temos. Reduzindo as dependências, a gente tem mais feedback das pessoas que são clientes. E tendo mais feedbacks das pessoas que são clientes, nós conseguimos ir para um caminho de eficácia, de saber se nós estamos fazendo as coisas certas. E aí eu não gostaria de deixar de citar que, porque dentro desse universo que a gente tem vivido, né, de transformação digital, transformação ágil e assim por diante,
é super importante nós pensarmos em boas práticas de engenharia, porque quanto mais qualidade de software nós temos, mais feedback a gente consegue coletar das pessoas que são clientes. E isso vai fazer com que nós cheguemos na eficácia, que é fazer as coisas certas. Ao mesmo tempo que, quando mais boas práticas de engenharia nós temos, menor é o risco que a gente corre de ter problema, de ter erro, de ter falha na mão de quem é cliente. E menos falha, isso representa que a gente pode ter, ou estar mais próximo e próximo da eficácia, certo? Então, eu acho que, assim, né, o recado que eu queria deixar é: não negligenciem a questão das boas práticas de engenharia, dos tamanhos de lote, né, das coisas que nós estamos trabalhando, porque isso entra dentro de um ciclo que nos faz chegar até esse lado da eficácia. Para quem gosta de livros, né, como eu deixo aqui uma referência, que é o livro Accelerate, que ele, assim, é uma pesquisa dentro do universo do DevOps, e é uma pesquisa de 4 anos, então, assim, foi um trabalho muito bem feito, muito interessante, e um dos achados dessa pesquisa foi o seguinte: gestão Lean dentro das organizações representa o quê? Limitar a quantidade de trabalho que a gente está fazendo, ter gestão à vista, ter feedback em produção daquilo que a gente está fazendo e ter fluxos de aprovação leves. Tendo essa gestão Lean, nós conseguimos ter uma cultura organizacional positiva, onde as pessoas elas se engajam, onde elas se conectam com o propósito e assim por diante. Nós conseguimos ter cadência de entrega de software e, olha que coisa interessante, nós temos um ambiente que gera menos burnout, onde as pessoas elas se sentem bem. Então, né, quando as pessoas te perguntarem por que é importante ter métodos leves, ter uma gestão mais leve, é porque a gente quer entregar frequentemente, com uma boa cultura e fazendo com que as pessoas elas se conectem com aquela cultura e elas fiquem, né, com uma carga de trabalho saudável. E, obviamente, isso aqui vai gerar melhores resultados para dentro das organizações. E, para fechar, fica aqui uma visão organizacional sobre métricas. Eu gosto muito de dizer que, quando a gente está olhando para uma organização, esses 4 domínios que a própria Anne trouxe aqui, de negócio, processo, pessoas e técnico, né, que são essas dimensões, elas acabam nos ajudando muito a sistematizar o que observar dentro de uma organização. E aqui, dentro de cada um desses domínios, nós conseguimos elencar as métricas. Então, quando eu estou falando de negócios, é importante olhar para receitas, custos, manutenção de receitas, novas receitas, porque no fundo eu estou preocupado em entender como aquilo que eu estou fazendo está contribuindo para o modelo econômico daquela organização. Quando eu olho para métricas ligadas a processo, é porque eu quero ter entregas frequentes e cada vez mais coletar feedbacks das pessoas que são clientes. Então, eu costumo dizer que ritmo, cadência de entrega, tempo de entrega importa, porque quanto mais cedo a gente entrega as coisas para as pessoas clientes, mais rápido a gente está aprendendo. Quando a gente olha para métricas ligadas a pessoas, é fundamental a gente entender o quão satisfeitas aquelas pessoas estão e o quão engajadas elas estão. Então, instrumentos que nos ajudem, pesquisas que nos ajudem a ter esse tipo de sensor, vão nos dizer: opa, peraí, talvez eu tenha que fazer algum tipo de intervenção aqui para conseguir evoluir alguma dor que está sendo trazida pelas pessoas, certo? Que estão dentro daquela organização. Então, medir dentro de um universo de entender engajamento e satisfação acaba sendo importante. E nunca esquecendo do aspecto técnico, gente, porque, assim, né, eu brinco, eu posso ter o raio esquadificador que seja, eu posso ter aqui a varinha mágica agilizante que seja, assim, método por si só não se sustenta. A gente tem que ter aspectos ligados ao quesito técnico. E a gente precisa observar a qualidade técnica. Então, frequência de entrega, taxa de reversão, a questão do tempo de recuperação, cobertura de testes, proporção de documentação, isso tudo vai sustentar um ambiente que nos permita ter confiança de entregar produtos digitais para as pessoas que são clientes. Então, acho que assim, o recado é: não negligenciem as métricas técnicas. Finalizando, tenha instrumentos para analisar a organização onde vocês estão. As métricas, de novo, são ótimos sensores, são ótimas lupas que vão ajudar vocês a conseguirem criar essas hipóteses de melhoria e evolução dos ambientes onde vocês estão. Interajam com quem é cliente. Eu costumo brincar que, se a gente não escuta as pessoas clientes, nós não conseguimos, de fato, entender o porquê estamos fazendo o nosso trabalho. Então, é muito importante a gente ter esse ouvido ativo
com as pessoas que são clientes. Escutem os dados de mente aberta. Ao invés de irem com aquela ideia de terem aquele dashboard com 255 métricas, se façam a seguinte pergunta: o que queremos medir e o porquê estamos medindo, certo? Promova pequenos lotes. Isso vai ajudar muito a gente a aprender, a conseguir ter aquela sensação de as coisas estão em movimento. E avaliem mais resultados do que entregas, certo? Então é um pouco daquela perspectiva. Às vezes aquela mudança pequena, ela gerou um impacto imenso, né, que ajudou a organização a conseguir, né, se impulsionar a nível de transformação. Busquem essas pequenas mudanças, porque acho que ali estão as grandes oportunidades. Às vezes a gente fica muito preso àquelas ideias megalomaníacas de entregas, né, mirabolantes, e às vezes aquelas entregas mirabolantes, elas não geram impacto nenhum. E aí tem uma frase que eu gosto, que eu acabei criando, que é: a métrica, o número ou o fato, eles, na verdade, ajudam as pessoas a reduzirem as assimetrias que existem nas relações e a construir um denominador que gere alinhamento e aprimoramento do processo de tomada de decisão. Então, eu gosto de entrar nos ambientes dizendo o seguinte: por que medir? Porque a partir do momento que a gente está medindo, a gente esquece o que você acha, o que eu acho, e a gente começa a observar um denominador que nos coloque na mesma página, certo? Então, a métrica, ela não carrega os vieses que possam existir dentro das relações individuais. Ela é uma forma, ela é um convite para que nós possamos conversar, certo? Então, acho que era isso, assim, que eu queria compartilhar um pouquinho convosco aqui nessa sexta-noite, e agradeço a todas, todos e todos aí que ficaram acompanhando esse tempo aqui. Fico aberto para perguntas. Bacana, Rafa. Eu acho que essa tua frase aí traduz muito, por exemplo, o que a gente vê. Eu vejo muito isso no ciclo, né? Carlinhos, Rafa, um pouquinho aí teu áudio, cara. Como é que tô? Aí, pronto. Eu tô bebendo aqui porque eu mereço também, né, Rafa? Com certeza. Você tá dando troco em você, Rafa. Mas Rafa, cara, eu tô sem comentários com a sua apresentação. Eu sempre admirei seu trabalho cara. Você sempre foi uma referência aí científica, né? Não só profissional, né? Você virou doutor há pouco tempo aí. E sempre vou te admirar, cara. E muito obrigado aí. Eu aprendo muito mesmo. Pessoas como você, assim. Não sei se tem pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Só mandaram Carlinhos na balada. Tem sim, ó. O Arley Souza, grande. Esse aí é novo, hein? Na minha rede aí, Arley, grande, querido. Bem-vindo, viu, Arley? Tamo junto aí. Vai lá, Rafa. Muito bom, Arley. Essa é uma ótima pergunta, assim, a grande questão, Arley, acho que é a gente conseguir, acho que são duas perspectivas diferentes, assim, né, quando a gente olha para o entregar antes, tem muito a ver com o lado econômico, né, o quanto estamos perdendo por não entregarmos antes, e o entregar rápido, ele tem muito a ver com qual tem sido a velocidade que nós temos conseguido chegar e né, de alguma forma, coletar esses feedbacks. Então, essas coisas, elas, de alguma forma, estão relacionadas, né? Porque quanto mais cedo eu entrego uma oportunidade que se apresenta, antes eu consigo, no caso, colher os benefícios daquilo que eu acabei de entregar. Então, essas realmente são duas perspectivas diferentes. Então, quanto mais rápido, antes eu consigo coletar ou validar aquelas hipóteses que eu tenho. Espero que tenha ficado claro aí, Arley. Temos mais alguma pergunta? Vamos ver. Então, eu estava te falando da medição, a Mercedes Fórmula 1, eles usam toda a telemetria dos carros, mas o chefe, o Toto, ele usa o que você falou. Ele não vai só no número, ele pergunta para o Hamilton, o que você sentiu do carro?
a partir do sentimento do Hamilton ou do Bottas, ele vai lá e fala, galera, então agora vamos olhar o número para a gente entender o que ele está falando versus o número, se a gente está, né, na mesma página aqui. Mas foi o que você comentou, eu acho que se você só se basear no número e não perguntar para a pessoa, né, para ver o que ela acha, o que ela está, né, a percepção dela, fica muito no número, né? Vamos lá, tem a Eliane Santana. Muito boa, Eliane. A Eliane está trazendo aqui Albino, pensando ainda na hierarquia tradicional das empresas em processo de transformação, há alguma dica sobre quais métricas poderiam ser estabelecidas para reportes executivos consolidados? Ótima pergunta, Eliane. O caminho que eu tenho sugerido é você pegar aqueles 4 domínios e pensar em que métricas você poderia levar dentro de um nível executivo para cada um daqueles domínios. Então, eu vou te colocar aqui um exemplo bem prático. Se você está dentro de uma estrutura que cuida de um canal digital dentro desse fluxo de transformação, provavelmente dentro daquela ótica de métricas de negócio, né, na perspectiva do pilar de negócios, você tem ali vendas que estão sendo geradas por aquele canal, as conversões que estão sendo feitas dentro daquele canal. Então, eu acho que é super importante a gente conseguir levar, olha, esta equipe ou esta estrutura que está trabalhando em cima da evolução desse canal, olha os resultados que estão sendo gerenciados por essa estrutura. Aí, acho que a gente pode olhar também, quando a gente olha para o processo, para pensar o seguinte, poxa, será que as práticas que estão sendo estabelecidas ali têm feito com que aquelas equipes elas entreguem mais coisas com mais qualidade mais cedo? Então, as métricas ligadas, por exemplo, a tempo que as coisas têm levado para serem feitas, quantidade de coisas que estão sendo entregues, elas acabam sendo um contrabalanço para te dizer, olha, o que a gente está entregando tem de alguma forma contribuído para as métricas de negócio. E aí eu acho super relevante o lado de pessoas e o lado de técnico, porque o lado de pessoas pode ser o seguinte, né, Eliane? Às vezes o time está entregando bem, está gerando as métricas lá, os resultados de negócio, só que quando você pergunta para as pessoas como elas estão se sentindo, elas vão te dizer o seguinte, carga de trabalho totalmente desbalanceada, eu estou totalmente desmotivada ou desmotivado por aquilo que eu estou fazendo. Então, aquele resultado que você está atingindo hoje, talvez você corra o risco de perder aquelas pessoas. Então é importante a gente monitorar engajamento constantemente. E a métrica técnica também se conecta com isso. Porque às vezes o time está entregando bastante, mas com que qualidade? Como que está aquela resiliência do software que está sendo mantido, né? O e-commerce, ele fica caindo, pensando no canal digital, né? O e-commerce, ele fica caindo a todo momento. Que tipo de ação que o time tem feito para que a disponibilidade daquela solução ela aumente, assim. Então, por isso que eu digo pense num conjunto de métricas que te ajude a contar essa história do quanto, tanto a nível de negócio, quanto a nível de entrega, quanto a nível de pessoas, quanto a nível técnico, você tem evoluído essa transformação. E acho que as pessoas executivas, quando a gente sistematiza desse jeito, elas conseguem conectar as coisas de um jeito muito claro. Maravilha, Rafa, maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos ver aqui. Olha, se a gente não tem... Rafa, eu vou fazer como eu fiz com todos os nossos participantes aqui. Eu queria agradecer o teu tempo, o teu conhecimento, né? Dividir com a gente. E essa sua paciência com o Carlinhos também, com o passado do Carlinhos. E, cara, a gente... Valeu, gente. Boa noite. Quem sou eu na fila do pão, né, Rafa? Boa noite, galera. Obrigado. Bom restante de evento. Obrigado. Tchau. Carlinhos.